Olá pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de História, dessa vez para falar sobre o desenvolvimento dos Estados Unidos ao longo do século XIX. Antes, é preciso dar um passo atrás para a gente falar um pouquinho sobre o processo de colonização da América Inglesa sobre as terras da América do Norte. Então, antes dos Estados Unidos conquistarem a sua emancipação política aqui no ano de 1776, é importante destacar que esse território colonizado pela Inglaterra foi dividido em 13 colônias. Vejamos o mapa e a gente observa que essa colonização inglesa, então, sobre as terras da América do Norte, inicialmente ela vai se desenvolver nessa faixa litorânea e esse território aqui todo, que hoje a gente conhece como os Estados Unidos da América, ele passou a ser constituído a partir da independência que ocorreu ali no finalzinho do século XVIII, num processo conhecido como a Marcha para o Oeste, motivado pela doutrina do Destino Manifesto, que a gente vai ver nos próximos slides. Beleza? Então, mais adiante, após a sua independência, os Estados Unidos, então, essas antigas 13 colônias, elas vão iniciar um processo de organização política com o objetivo de constituir uma nação americana, um Estado forte e muito importante aqui no continente americano. E como resultado desse objetivo inicial, eles vão criar sua primeira Constituição ali no ano de 1787. Essa Constituição americana, apesar de garantir alguns direitos, como o direito da propriedade privada, ela vai estabelecer a manutenção da escravidão, que só vai vir acabar aqui no ano de 1863. Então, olha só, a emancipação política dos Estados Unidos da América foi a primeira aqui no nosso continente. Ocorreu aqui em 1776. A do Brasil foi uma das últimas a ocorrer. Ocorreu em 1822. Fim da escravidão nos Estados Unidos, ela vai ocorrer em meio à Guerra de Secessão, que foi um conflito civil que a gente vai ver mais adiante, ocorrido aqui em 1863, já do nosso país em 1888, com a decretação da Lei Áurea. Essa foto aqui, ó, é do Thomas Jefferson, né, um dos principais autores da Constituição americana, essa primeira Constituição, muito influenciada pelos ideais iluministas, principalmente do John Locke. Beleza? Então, aqui um pouquinho da Constituição americana, essa primeira de 1787, que estabelece como forma de governo a república. Detalhe, o Brasil, quando se torna independente em 1822, a gente adota um modelo de monarquia. Aqui, a forma de Estado vai ser o federalismo e o sistema de governo, o presidencialismo. Aqui eu trouxe algumas curiosidades históricas para vocês, as duas bandeiras hoje dos Estados Unidos. Uma que remete a um passado, né, mais distante aí, e essa aqui atual. Vamos falar um pouquinho do significado, então, dessas duas bandeiras aí. Aqui 13 estrelas e a atual 50 estrelas. Vejamos aqui, então, essas informações. Então, as estrelas, inicialmente, elas vão representar os estados dessa nação. Inicialmente, então, 13 colônias, 13 estrelas, atualmente 50 estados, 50 estrelas. As faixas de terra representam as 13 colônias iniciais aí que conseguiram a sua emancipação política em relação à Inglaterra. Referente às cores, o azul vai simbolizar a justiça e a perseverança, o vermelho, o valor, né, a resistência do povo americano em busca da sua liberdade, e o branco vai representar a pureza. Mais à frente, outra curiosidade histórica aqui para vocês, eu já falei do Thomas Jefferson, foi um dos principais autores dessa primeira Constituição americana. Do outro lado a gente tem o Alexander Hamilton, e eles são opostos. E por que eu trouxe essas imagens aqui? Porque hoje a gente tem lá nos Estados Unidos o Partido Democrata e tem também o Partido Republicano. E muita gente acha que os Estados Unidos adota o sistema de bipartidarismo regulado, ou seja, a existência de apenas dois partidos, mas não. Os Estados Unidos eles têm muito mais de dois partidos, entretanto, são esses dois partidos aí
que conseguem hegemonia política lá nos Estados Unidos. Beleza? Mais adiante, então, a gente vai falar da doutrina do destino manifesto, que, em resumo, trata de uma teoria na qual os Estados Unidos foi o país escolhido por Deus como um país que vai trazer o progresso e a civilização para toda a América. Tá? E esse progresso ali ele está relacionado ao que eu falei aqui, a marcha para o oeste. A gente vai falar dela aqui mais à frente. Essa marcha para o oeste, então, ela foi motivada por alguns fatores, principalmente a questão do desenvolvimento comercial, da pecuária, agricultura e a busca pelo ouro. Aqui eu trouxe uma imagem que ilustra, né, a marcha para o oeste no contexto da doutrina do destino manifesto. Então esse anjo aqui, ó, é os Estados Unidos, né, escolhido por Deus aí, que vai levar essa civilização para todo o continente, tá certo? O progresso aqui, ó, ele vai chegando e expulsando com ele os indígenas, né? Ele vem trazendo com ele os colonizadores, essa luz, né? Muito em virtude aí dos ideais iluministas. Eu fiz um texto aqui para esclarecer um pouquinho disso para vocês, ó. A imagem representa a ideia do destino manifesto, rumo ao oeste. A mulher em forma de anjo representa os Estados Unidos, seguida pela luz da civilização, de colonizadores que afugentam povos nativos, né? São os indígenas e os demais animais selvagens. Beleza? Mais adiante, essa conquista do oeste, a gente vai ver que ela foi favorecida por essa série de motivos aqui. Primeiro, alguns acordos diplomáticos, guerra com algumas nações, principalmente com o México em relação ao Texas, a compra de alguns territórios e, logicamente, a expulsão e a matança dos povos nativos que já residiam naquela região ali. Então aqui a gente vai ver um mapa, por exemplo, a região da Flórida aqui foi comprada da Espanha, tá? A região da Louisiana da França, enfim, a região do Texas aqui conquistada através de uma guerra contra o México. Então, inicialmente, aquilo que eu falei, a colonização na América Inglesa ela recaiu sobre essa área litorânea. Pós-independência, os Estados Unidos então vão promover a sua expansão territorial. A gente viu isso numa aula passada, né, em relação à América Espanhola, América Portuguesa e Inglesa. Então, na América Inglesa, pós-independência, a gente vai ver um momento de expansão territorial. Na América Espanhola, a gente viu que vai haver uma fragmentação territorial e, mais do que isso, política, porque ela vai dar origem a várias regiões, a vários estados independentes. E no caso da América Portuguesa, que é do Brasil, a gente vai perceber, em resumo, a manutenção da unidade territorial. Então, essas três características é muito importante de vocês identificarem e associarem a respeito de cada processo de independência. Beleza? Fica essa dica aí. Mais adiante, a gente vai falar de um conflito civil que vai ocorrer aqui no desenvolvimento do século XIX nos Estados Unidos, que é a Guerra de Secessão, que trata-se de um conflito civil, então, ocorrido em território americano, disputado pelos estados do Sul, que são conhecidos como confederados, contra os estados do Norte, que é a União. Então, lá nos estados do Norte, que é a União, a predominância era da mão de obra livre. Nos estados do Sul, que são os confederados, a predominância é a mão de obra escrava, muito em virtude dos dois modelos de colonização impostos pela Inglaterra nos Estados Unidos. Em aulas passadas, a gente viu que as colônias do Norte e as colônias do Sul tiveram um processo de colonização diferente, povoamento e de exploração, tá certo? As causas desse conflito estão em relação às diferenças de interesse em relação ao tema da escravidão, onde os estados do Norte defendiam o fim da escravidão em todo o território americano. A vitória vai ficar para os estados do Norte, que é a União, e, consequentemente, vai haver o fim da abolição da escravidão, né? Estendendo os interesses dos estados do Norte ali. Isso vai garantir ali uma integração social dessa região como um todo
Entretanto, a gente vai ver que o fim da escravidão nos Estados Unidos também ela foi tardio, né? Não foi quando ocorreu a independência, a exemplo do Brasil. Então a gente vai ver a questão ali de um preconceito racial, que eles vão ter um severo problema ali no desenvolvimento do século XX, algo que a gente conhece muito bem da nossa história também, tá certo? Mas o legado dessa guerra aqui, principalmente, né, foi o fim da escravidão que ocorreu ali em 1863. Mais adiante, os Estados Unidos, então, a partir do momento que eles consolidam a sua independência, iniciam a marcha para o oeste, a partir da teoria do destino manifesto, e após essa guerra de secessão, o país ele consegue, então, manter um desenvolvimento econômico e ele quer garantir a sua unidade territorial não só nas terras da América do Norte, mas expandindo a sua influência sobre toda a América. Então, após o fim da Guerra de Secessão em 1865, os Estados Unidos vão manter uma política de isolamento e neutralidade em relação à Europa, dando início, né, ao seu imperialismo sobre o continente americano, pautado sobre a política da doutrina Monroe, que a gente vai falar aqui, que é a América para os americanos, ou seja, os Estados Unidos não iriam admitir nenhum tipo de interferência europeia na América. Nesse período, né, vai ocorrer ali a questão do Congresso de Viena, que entre algumas suas medidas vai tentar propor essa recolonização do continente americano pelas monarquias europeias. Então, os Estados Unidos, a partir da doutrina Monroe, eles vão blindar esse continente aqui porque eles querem exercer a sua influência sobre o continente americano. A gente já estudou a independência do Brasil e a gente viu que um dos principais países, na verdade, um dos primeiros a reconhecer a emancipação política do Brasil em relação a Portugal foi os Estados Unidos. E atrás disso, logicamente, tem um interesse econômico, né? Então, os Estados Unidos ele queria que essas nações europeias rompessem a relação com a América para que ele pudesse, então, interferir e colocar sua influência sobre todo o continente americano. Foi adotada, então, nesse sentido, a política do Big Stick, né? Que é a política do grande porrete, criada ali pelo presidente Roosevelt, com o objetivo de garantir o imperialismo americano. Tem uma charge aqui mais à frente, né, um jogo de beisebol ali, enfim, é um porrete mesmo. Qualquer nação europeia que pensar em recolonizar a América, os Estados Unidos com certeza ia fazer uma intervenção para blindar esse continente, já que ele queria que a sua influência seja desenvolvida em todo o continente americano. Conclusão, né? A caminhada imperialista norte-americana, então ele tem início ali com o seu processo de independência, que está ligado à conquista do Oeste e ali, contudo, o interesse ali nas suas ações imperialistas. Então, as próximas matérias que a gente vai trabalhar é o imperialismo americano e o imperialismo europeu sobre a América, a Ásia e a África principalmente. Então, todas essas ações aqui de domínio americano, elas vão visar, né, ir além das suas fronteiras. Então, tais ações visam somente a expansão dos seus interesses próprios na geopolítica internacional. Tá certo? Espero que essa aula tenha ajudado muito vocês na compreensão da dinâmica do século XIX sobre a influência dos Estados Unidos aqui no nosso continente. Um grande abraço e até a próxima aula.